Olá, pessoal. Demorei um pouquinho, mas apareci. Vou falar da polêmica que está envolvendo o item 1, principalmente, mas eu não vejo só no item 1, não. Eu vejo também no item 3. O padrão de respostas do CESP, tá? Eu vou explicar a prova aqui rapidinho e depois a gente vai ver o que pode ser feito, como é que você pode fazer o recurso contra, atenção, contra o padrão preliminar de resposta, né? O CESP ele oferece um padrão de resposta. No curso a gente alertou muito para isso, gente. Fiquem de olho no padrão de resposta, porque às vezes vocês vão precisar alterar esse padrão. Esse problema que aconteceu na PRF, ele não é novo, tá, pessoal? Mais recentemente, na prova do Ministério Público da União, a prova veio de um jeito e no padrão de resposta o examinador deu um somebody love e colocou mais um trechinho no item, o que atrapalhou alguns candidatos, mas depois o CESP foi obrigado a rever toda essa questão, tá bom? E que bom que vocês identificaram esse problema, né? O nosso atendimento lá no Turma de Redação, ele encheu lá de perguntas e o pessoal perguntando, então eu fiz o vídeo mesmo para poder explicar sobre o tema, o que seria esperado e quais são os problemas do padrão. Então confira comigo. Bom, primeiro, né, veio um tema bastante dentro do, vamos dizer assim, da competência da PRF, um tema óbvio, um tema muito tranquilo, tá bom? Não foi o meu tema preferido, embora no nosso simulado, nosso simuladão, o último tema de terça-feira, o último tema foi esse aqui. Falha da segurança pública no Brasil seria a principal causadora de acidentes de trânsito. E pedi algumas questões, por exemplo, causas mais comuns de acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras e o papel do Estado para a redução dos acidentes. E sugestões que possam mitigar substancialmente o problema. Então, alguns alunos que fizeram, não do curso completo, não do treino, mas alunos do simulado tiveram aí, né, acesso, bem ou mal, esse tema que resvalou, né? Eu estava esperando que viesse alguma coisa ligada ao combate à violência e tal, mas enfim, não veio na minha aposta mental, assim, mas enfim, a gente tentou assim, abarcar o maior número de opções que a gente podia. Bom, gente, o tema foi muito simples, era aquilo que eu tinha comentado no curso. Falei, não vai vir nada difícil. Por que não vai vir nada difícil? O CESP ele tem adotado essa tática, não é? O que ele faz? Ele traz alguma coisa dentro do universo do redator para que o redator tenha condições de abordar este tema com facilidade. Porém, ele vai te cobrar na qualidade da redação. Então, eu já sei que vai ter muito recurso depois na fase recursal particular de cada um, acerca da qualidade da redação. Inclusive vou discutir o que deveria ter sido adotado aqui, além do padrão, porque o padrão de resposta ele é um norte para o examinador e para você ter uma noção do que aconteceria ali, tá? O padrão nunca é definitivo, tá certo? Então vamos lá. Gente, o texto vai falar da questão da lei seca, que é uma lei, né, uma lei que endureceu realmente, vamos dizer assim, as punições por esse tipo, pela infração, né, do sujeito dirigir alcoolizado. E eles dizem o seguinte, que mesmo havendo esse endurecimento, você tem, as pessoas continuam dirigindo bêbadas, né? Elas continuam sendo flagradas aí bêbadas e a gente continua tendo alto índice de acidentes nas nossas rodovias. Enfim, então a banca trouxe até uma prova mais fácil do que eu esperava, confesso a vocês. Porque normalmente, isso aqui tudo que ela perguntou, ela perguntaria num item, ela juntaria dois desses elementos aqui e perguntaria em um item só. A banca não pediu opinião, então se ela não pediu opinião, você não é obrigado a fazer introdução, tá? Não é obrigado. Mas se você fez uma introdução sobre o tema geral, problema nenhum. Até caberia, porque isso aqui vai ser resolvido de forma muito rápida. Então quem foi espertinho estendeu um pouco mais, fez uma introdução, optou por uma conclusão, certo? Para ganhar as 30 linhas. Então eu tô falando aqui de uma questão estrutural ainda, tá bom? Porém, quem não quis fazer a introdução, fez só a conclusão, sem problema algum. Ou não fez nenhuma das duas partes, sem problema algum. É que isso aqui se resolve rápido, o que está aqui no meio. Então quem optou por compor essas partes, né, naturalmente ganhou mais linhas, e você sabe que ganhar mais linhas diminui o impacto dos problemas de
gramática que você tem no texto, tá certo? Então, quem usou essa estratégia, né, naturalmente diminuiu um pouco aí a sua chance de ficar fora, né? Ou, vamos dizer assim, de conseguir uma nota melhor dizendo. Vamos chamar coisa boa. Mas quem não quis fazer a introdução, porque entendeu o item 1 como introdutório, tá, beleza, fez conclusão só, tá ótimo. Bom, o item 1 é o item da polêmica, né, que tá tirando o sono de muita gente. Que aqui a banca pede medidas adotadas pela PRF no combate às infrações. Ora, gente, se o aluno vai responder do jeito que a banca perguntou aqui, certo? Para se combater as infrações do trânsito, a PRF adota as seguintes medidas, não é? Ou seja, se o aluno respondeu o que a PRF tradicionalmente faz e que inclusive está no próprio CTB, lá no artigo 20, que seriam medidas como, por exemplo, vamos pensar aqui, né? Aplicação de multas, realização de patrulhamento ostensivo, não é? Execução de operações execução de operações programadas, não é? Vamos dizer assim, elaboração de estudos sobre acidentes e sugestões de medidas de caráter preventivo, promoção de projetos educacionais, não é, para o combate às infrações no trânsito. Se você pensou, por exemplo, em fiscalização, apoio à fiscalização ambiental, é tudo medida que a PRF adota. Fiscalização do nível de poluição e de emissão de ruído dos veículos automotores. Então isso aí está na sua cabeça, está na minha cabeça, porque a gente estudou junto. Isso aí está no CTB. Essas são medidas que a PRF adota. E a pergunta foi exatamente esta, tá certo? Qual foi o quiprocó que houve, não é? Vamos lá. No padrão de resposta, o examinador diz assim, eu vou pegar aqui em relação ao item 1, depois eu comento outras coisas. Ele fala assim, com relação ao item 1, espera-se que o candidato aborde medidas que podem ser implementadas. Aí não, examinador, né? Aí não. Aí você arrebenta um candidato que estudou e fez a prova com bastante cuidado, tá? Porque quando você joga essa questão do podem ser implementadas, né? Veja que você vai falar de aumento de efetivo e o CTB não fala de aumento de efetivo, certo? Então, quer dizer, isso aí foi um erro na hora de compor o espelho, esse erro precisa ser corrigido. Gente, vai ser corrigido? Vai. E tem que ser. Eu vou explicar para vocês por que vai ser. Porque tá todo mundo reclamando disso aí. Então o CESP corrige porque o seu recurso está bem formulado? Não. Ele corrige porque tem muita gente chamando atenção para isso. E acende a lanterna, não é? Vamos dizer assim, do examinador, né? Para que ele possa corrigir isso daí, tá? Então, quando ele fala de ser implementado, tá, gente? É aquilo que vai ser colocado em execução, não aquilo que já é executado. O que a prova fala, né, lá, exatamente o que se diz, são de algo que está em execução já. E lembrando que a PRF é um órgão público, atua, portanto, dentro da lei. Então, quem citou qualquer medida que fosse própria do CTB, aquele rol lá, acho que são 11, se eu não me engano, são 11, vocês sabem isso melhor do que eu, mas, salvo engano, são 9 ou 11, eu não lembro, eu lembro que era número romano, então não está perdido na minha cabeça, mas acho que são 11 atitudes. Dali você cita umas 5 medidas, que são medidas, né, de combate a infrações, porque você tem medidas que são preventivas, assim, em sua essência, e tem medidas que são realmente combativas. Enfim, mas quando você fala em combater infrações no trânsito, qualquer até medida preventiva é bem-vinda. E a banca fala em aumento de efetivo, o código não traz isso, né? Fala de ampliação de uso de equipamentos eletrônicos, tá até mal formulado isso aqui, o código não traz isso. Né? Isso aqui seria, se for, sugestões de ampliação. Né? Fala sobre incremento de operações integradas no combate aos ilícitos, né, as campanhas institucionais, entre outras. Tudo bem que o examinador deixe em aberto, mas da forma como foi redigido aqui, sabendo, né, que parte dos leitores dessa questão tem formação em letras, eles vão levar coisa a ferro e fogo. Então, gente, como é que a gente faz o recurso contra o padrão? A gente vem aqui, né, e diz o seguinte, para o coordenador recursar ou examinador recursar, não tem problema não. Prezado coordenador, a prova discursiva da PRF no item 1
solicitou redação acerca de medidas adotadas pela PRF no combate às infrações. Ponto. Tais medidas estão elencadas no artigo 20 do Código de Trânsito, como as exemplificadas a seguir, 2 pontos. Então você vai lá e cita o rol de medidas. Ponto. Portanto, né, torna-se incoerente a resposta apresentada no padrão de resposta para o item 1, que fala sobre, ou que disserta sobre, medidas que podem ser implementadas e cita como medidas que podem ser implementadas, por exemplo, aumento de efetivo e ampliação de equipamentos eletrônicos. Ponto. Entende-se que medidas que podem ser implementadas indicam o quê? Ações que não estão previstas em lei, que já simbolizam exatamente as atitudes tomadas pela PRF por ser órgão público cumpridor da legalidade. Ponto. Portanto, espera-se a mudança, né? Pede-se a mudança de resposta relacionada ao item 1. É isso, tá? Então veja que eu falei devagarzinho, eu não escrevi, tá, gente? Mas eu falei devagarzinho para você conseguir aí parafrasear o que eu citei. É claro que não é para você copiar exatamente como eu citei, porque se chegarem lá 1000 pedidos exatamente como eu citei, vai ficar parecendo recurso feito, né, em série, tá certo? Como se fosse produto em série. E não é assim, né? Você não pode ter... A banca, ela pode, inclusive, anular esse pedido. Mas o que você pode fazer? Pegar, articular do seu jeito, citar alguns exemplos que eu não citei, ou não colocar o rol taxativo todo do CTB, colocar em parte, tranquilo? Você pode falar sobre a realização de patrulhamento ostensivo, né, aplicação de multas, por exemplo, desenvolvimento de projetos de educação no trânsito. Outra pessoa vai lá e cita, por exemplo, os estudos, né, as estatísticas que a PRF elabora, né, para indicar medidas de contenção aí, de acidentes no trânsito, tá certo? As ações de fiscalização, por exemplo, da emissão de poluentes, ações de apoio ao combate a crimes ambientais, então, que acaba gerando, né, esses problemas bem ou mal ligados ao trânsito. Então, o que eu quero dizer é isso, tá? É só isso. Bom, o item 2... Vamos ao item 2. Ações da sociedade que auxiliem no combate às infrações. Veja que aqui a banca pediu até separadinho, né? Ela poderia complicar a vida de muita gente, pedindo as duas coisas juntas, ações de sociedade e ações individuais. Ações da sociedade. Então, gente, vamos entender o papel da sociedade. Aqui o examinador trouxe, ele disse o seguinte, que espera que você aborde ações que podem ser feitas pela sociedade para a diminuição das infrações, como campanhas de iniciativa privada para aumento da conscientização da conduta a ser praticada, palestras com entidades privadas com ampla divulgação, envolvimento com a escola. Ou seja, aqui ele ficou no âmbito daquelas ações que são ações educativas, né? Mas a gente tem muitas ações aí que poderiam ser adotadas. Por exemplo, a sociedade poderia, dentro disso aqui, né, que foi falado, mas com uma redação melhor, tá? Você pode dizer o seguinte: a sociedade pode participar do combate às infrações do trânsito adotando ações como, né, quis dizer que eu vou colocar adotando ações e quero falar a palavra adotar. Adotando ações como promoção de promover mecanismos de conscientização de motoristas, como, por exemplo, né, disseminar campanhas de alerta sobre os riscos do uso do celular enquanto se dirige, né? Aí ponto e vírgula, aí você vem lá e diz, né, cobrar do Estado, né? Cobrar do Estado, vamos dizer, porque a sociedade lá tem que cobrar do Estado. Cobrar do Estado o investimento em ações de prevenção de acidentes de trânsito, né? Aí você pode falar assim, citar, né, como, vamos dizer assim, aperfeiçoamento da legislação, tá certo? Ou como, sei lá, como, vamos dizer assim, como a apresentação da legislação de trânsito na condição de disciplina de currículo escolar das escolas de nível médio, né? Você pode falar também sobre, aí ponto e vírgula, né? Promoção do controle social, com participação, gente, exatamente, vamos dizer assim,
em conselhos, tá certo? Nesses encontros que o Estado sempre faz, sumiu a palavra agora, esse encontro que o Estado sempre faz, tá certo? Com a sociedade para discutir onde serão empregados os investimentos. Então, a sociedade ela pode atuar dentro do chamado controle social, né? Ou seja, promoção do controle social sobre os investimentos do Estado em obras de manutenção. Vou organizar meu pensamento, tá? Porque eu fui citando aqui, olhando para o item 2. Mas olha só, vamos lá, voltando. Ações que a sociedade pode adotar. Escreveu melhor, atenção, escreveu melhor nessas ações, principalmente nessas aqui, quem citar as ações de uma forma apresentada em paralelismo, tá? O que é apresentado em paralelismo? Ou você adota somente verbos para falar dessas ações, ou você adota somente substantivos, né? Então você fala assim, ações de sociedade no combate às infrações, que auxiliam no combate às infrações de trânsito. Aí 2 pontos. Aí você pode falar, adoção de mecanismo de conscientização dos motoristas, como criação e disseminação de campanhas de alerta sobre o uso do celular enquanto se dirige, ponto e vírgula. Aí você vai para outra, por exemplo, cobrar do... Eu não sei se eu falei adotar no primeiro, tá? Agora já não lembro mais. Mas vamos lá. Cobrar do Estado o investimento em ações de prevenção de acidentes de trânsito, como, por exemplo, né, a inclusão da legislação de trânsito nos currículos escolares de nível médio, ponto e vírgula, e promover o controle social, né, acerca dos investimentos do Estado em obras de manutenção das rodovias. Pronto, agora sim, né, organizei. Então, se você citou essas ações em paralelismo, citou exemplos, pelo menos uma dessas ações, você simplesmente trabalhou muito bem, tá? Agora, o item 3 trouxe um probleminha para nós, porque o item 3 diz assim, espera-se que o candidato aborde atitudes que o indivíduo pode realizar para combater infrações. Aí ele fala com uma própria conscientização da conduta correta a ser praticada, participações de atividades educativas de trânsito, envolvimento em atividades de ajuda a vítimas de trânsito. Essa parte aqui, envolvimento de atividades de ajuda a vítimas de trânsito, faltou o examinador esclarecer um pouco o que é isso. Porque você não sabe se essas atividades, elas são... vamos dizer assim, no momento do socorro a uma vítima ou posteriores a isso, né? Tem aquele pessoal, os cadeirantes que fazem uma campanha, então você pode ter a sociedade se envolvendo nessas campanhas. Mas ela não ficou clara. O que você vê muito aqui são atividades de caráter preventivo, que você pode melhorar. Porque aqui fala para diminuição das infrações, não é? Então você pode melhorar essa redação aí para o examinador se você quiser melhorar. Porque eu acho que muita gente vai ter problema nesse item 3, tá bom? Então, tipo assim, atitudes individuais, né? Que podem aí ser realizadas para... Não é combater as infrações, né? Veja que o examinador ainda fala de combater. E lá fala de... vou voltar. Por isso que tem que ficar de olho, né? Aqui fala para você diminuir. Ou seja, você minimizar e não você combater. Então tem que tomar cuidado com essas questões do português. Por exemplo, ações individuais. Vamos começar pela lei. O cidadão tem que aprender a respeitar a lei. Então ele tem que conhecer, né? Ele tem que conhecer e respeitar as leis de trânsito. Esse é o primeiro passo, certo? Depois, outras questões são interessantes, né? Ele pode evitar dirigir, ou seja, não dirigir alcoolizado, né? Fazer a manutenção preventiva, manutenção periódica do seu veículo, respeitar limites de velocidade. Então, são exemplos. Quando você fala, se você falar assim, por exemplo, conhecer e respeitar as leis de trânsito, né? Aí você tem que colocar coisas que estão dentro das leis de trânsito. E você tem que citar exemplos, você pode dar um somebody love fazendo o quê? Como, por exemplo, aí você fala dessas outras questões, usar o cinto de segurança, né? Manter o veículo em permanente manutenção, tá certo? Respeitar limite de velocidade, não dirigir alcoolizado e por aí vai. Tranquilo? Bom, gente, então já falei pra vocês o que vocês podem fazer para melhorar até esse espelho que a banca deu. Que a banca deu um espelho muito simplesinho e que realmente com algumas distorções. Quem vai fazer uma boa redação? Quem vai precisar de recursos? Vamos aqui
já conscientizar as pessoas, né, para elas se organizarem. Então vamos lá. Primeiro, veja que a banca te dá um tema muito simples. Aquilo que eu estava alertando os meus alunos, até aqui na área aberta também, eu falei bastante sobre isso, né, no YouTube. Realmente não veio um tema difícil, veio um tema muito tranquilo, né? No curso a gente chamou muita atenção, olha, cuidado com a escrita. Se o tema é tranquilo, o SESP vai te cobrar coisas muito básicas que são da escrita. E muita gente vai ficar no meio do caminho por conta da escrita. As notas serão altas, tá, pessoal? A gente vai ter notas altíssimas na discursiva, porque o tema é muito palpável, né? Ele alcança aí de todo mundo que estudou para PRF, e mesmo que você não soubesse nada de lei, você conseguiria fazer este tema com os pés nas costas em termos de conteúdo. Então, o que vai pesar? Vai ser a qualidade do texto. Veja que o examinador diz assim: quanto ao desenvolvimento, o candidato deve partir dos textos motivadores. Isso aqui ele sempre fala, tá? E, bem ou mal, o texto motivador se encontra porque vai falar de infração de trânsito. Abordar o tema e os aspectos propostos de maneira clara e coerente, empregando mecanismos de coesão textual. Então, aqueles mecanismos de fluxo textual, né? Na hora que você está organizando as ações que foram solicitadas, seja por parte da PRF, da sociedade ou ações individuais, vai ser muito comum parte de vocês citar aquelas ações divididas em períodos, ou seja, com pontos finais, tá certo? Ou se não, né, citar essas ações a partir da apresentação de pontos e vírgulas, ponto e vírgula, tá bom? Por exemplo, ponto e vírgula para enumerar, a vírgula para você explicar melhor as ações. Por quê? É aquilo que eu expliquei, por exemplo, nos simulados. Eu falei, gente, quando um tema ele se esgota muito rápido, você vai perceber exatamente pelo rascunho. Quando o tema se esgotar muito rápido, você tem que pensar o quê? Eu vou ter que aprofundar um pouco mais essa redação, né? Parte do simulado a gente tratou disso. Quando um tema é muito amplo, então não, tem que sair citando e ir embora para eu ser feliz na vida. Então aqui, por exemplo, o cara vai esperar que você possa citar algumas ações e desenvolver isso. Você fala assim, promover o controle social, quando estiver falando da sociedade, por exemplo. Promover o controle social. Aí você fala, né? Vírgula, que trata da participação da sociedade, né? Acerca da opinião sobre o uso de investimentos ou da fiscalização do uso de investimento do Estado em obras de manutenção de rodovias ou promoções de melhoria. Então, ponto, você está ali explicando, ponto e vírgula, vai entrar em outra abordagem. Então, isso vai acontecer muito. Vai ser muito necessário esse mecanismo de coesão textual aqui, de um item para outro, tá? Por exemplo, você diz assim, né? A Polícia Federal combate as infrações da rodovia empregando tal situação, né? Já a sociedade, ok? Nesse mesmo sentido, o indivíduo pode adotar tais ações. Então, você pode ir trabalhando dessa forma esses mecanismos. Agora, Júlia, eu não coloquei. O que vai acontecer comigo? Acredito que nada demais, tá? Nada demais. Abordagem dada ao tema pode variar. Veja que o examinador deixou a porta aberta. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, ele avisou para quem vai corrigir o seguinte, a abordagem dada ao tema pode variar, mas o candidato deve demonstrar conhecer a atualidade do tema das infrações nas rodovias, que vitimam inúmeras pessoas, além dos próprios ilícitos cometidos. Então, quer dizer, aqui está se falando daquelas... das causas maiores de acidente no trânsito. Gente, são todas elas. A gente nunca, mesmo falando sobre problemas atuais, o alcoolismo, ele sempre esteve presente, tá? Então não vejo que vai haver muita questão aqui, não. Então, quer dizer, você pode trazer abordagens, por exemplo, que eu não citei, que o examinador não citou, mas que são válidas. Então, ali o que vai valer é aquilo. Bom, falamos sobre todos os itens, né? Lembrando que quem falou de um item só, 2 itens, vai ter problema. O ideal é que você fale de pelo menos 3 itens para cada questionamento aqui que te foi apresentado. E o interessante é você prestar atenção nos aspectos. Sim, eles vão fazer diferença, sim, na hora de o examinador julgar. Por exemplo, se você abordou apenas um item, veja o conceito 1, não abordou o aspecto, é 0. Se você mencionou o aspecto, mas não desenvolveu,
Por exemplo, tem gente que traz o item, mas não desenvolve o item. Então, você vai ter uma nota aí que vai ser exatamente um terço daquele valor, né? Por exemplo, se o item valia 6 pontos, vai ficar com 2 pontos, porque você menciona o aspecto, mas não consegue desenvolver. Tem gente que fica rodando. Não vai acontecer com a maioria de vocês. Se você desenvolver o aspecto de forma inconsciente ou desconectada do texto como um todo, aqui já vem um bolo de gente entrando aqui. Por quê? Porque tem gente que vai sair escrevendo de forma muito parecida com esse examinador que colocou essa proposição. Porque esse examinador ele vai escrevendo coisas que não tem muita... Ele não tem muita preocupação com a coesão. Ele vira e fala assim, aumento efetivo. O efetivo de quê? Né? De agentes, de agente da PRF, por exemplo. Ampliação do uso de equipamentos eletrônicos. Para quê? Ele mesmo não explica, tá? Então, veja, se você escreveu dessa forma como examinador, de forma solta, você vai tirar ali 2/3 do valor da questão. Então, você vai ficar lá com 4 pontos em 6. E se você desenvolveu o aspecto, né? Aí ele pede para você articular com o tema. Esqueça, já está articulado naturalmente, né? E os demais aspectos? Esqueça, porque na verdade está tudo articulado. Quando você vai falar de prevenção e combate às infrações, primeiro porque a banca colocou um tema só, combate às infrações, então está tudo articulado. Apresentando exemplos, essa parte que vai pesar. Quem se preocupou com a apresentação de exemplo vai caminhar para o total da discursiva, vai lá ficar a caixa dos 19 pontos, né? Descontando aí as perdas em língua portuguesa. Então, quem fez isso em todos os itens, pelo menos citou pelo menos um exemplo em todos os itens, fez uma discursiva de excelência. Quem não citou exemplos, naturalmente vai perder em torno aí, acredito, de uns 5 a 6 pontos na discursiva, porque apenas mencionou os itens, vai ficar aí na casa dos 15 pontos, 14 pontos, que é a média geral da galera, tá? Bom, espero que você tenha se dado bem, né? Digo, quem não citou os exemplos, vai ser difícil você recorrer dessa questão, sendo muito franca com você. Por que eu tô falando isso? Porque na hora que sai o resultado, vocês vão sair na corrida por recursos. Então, vocês têm que ler, gente, a prova de vocês e ver se ela é merecedora realmente da pontuação. Não façam isso. Costuma vocês tirarem dinheiro do bolso, pagar um recurso às pressas, né? E mal sabem vocês que vocês vão precisar desse dinheiro ali amanhã nas próximas fases. Então, eu falo o seguinte, primeiro fiscalize a sua discursiva. Releia o padrão, né? Vocês já estão trabalhando muito bem, estão preocupados com o padrão preliminar. Estão de parabéns. Releia o padrão, observe. O que pode dar recurso válido, digo para vocês, e aí sim, estaremos na área de exposição, o que pode dar recurso válido é você citar aspectos que são válidos para a resposta e por alguma questão o examinador não considerou o aspecto como válido. Ou se não, por exemplo, né, o que poderia gerar recurso, você citar um aspecto um pouco mais generalizante, mas você tem que explicar. Quando você fala assim, que a pessoa tem que atuar de forma defensiva durante a condução do seu veículo, né? Então, quando você diz isso aí, você está falando de um monte de coisas, bem ou mal. Aí você trouxe uma explicação, o examinador não achou aquela explicação pertinente. A gente consegue derrubar mostrando o que é direção defensiva, basicamente seria isso, né? Se o examinador, por exemplo, achou sua redação desconectada, como o tema é único, né? Veja bem, vai ser muito difícil ele fazer um julgamento pela redação desconectada. De onde ele vai tirar razão para isso aqui eu não sei, mas que tem como defender pelo próprio tema, tem. Que você olha o tema e você diz, não está desconectado porque o tema trata disso em todos os seus itens e tal, a gente coloca lá os termos que lembram o que é cadeia referencial, o que é conexão, né, e chama a atenção do examinador para rever isso. Então, isso sim vai ser motivo de recurso, acredito que sim, de vez em quando no CESP, né? Mas se você apenas citou 2 itens, citou apenas 2 itens para cada, duas explicações para cada item, ou não citou exemplos, não adianta você brigar por isso, porque não tem argumento que te sustente. Então não deixem tirar de você, a pessoa fez, olha, acabamos de avaliar, você está certo. Não, você tem que se lembrar, o CESP tem um padrão de no mínimo 3 itens,
né? Ele divide essa regra, ele divide esses itens por 3. Se você citou só 2, ele vai te dar 2/3 da nota, isso é natural. Se você citou 3, mas não explicou nada, ele vai te dar 2/3 da nota, isso é natural, tá bom? Ou ele vai te dar metade. Se você respondeu e não retomou os itens, ou seja, de forma precisa, você vai perder aí um pontinho, que equivale mais ou menos você dividir por 3, dividir depois esse valor por 2. Tipo, dividir o 6 por 3, né? Então dá 2 pontos para cada trabalho, e aí divide por 2, você tem 1 ponto por má redação, né, que vai ser extraído. Então, se você redige... Quem, por exemplo, fez tudo bonitinho, Júnior, última, tá, gente? Prometo. Quem fez tudo bonitinho, ou seja, Júnior, eu sei tudo, mas eu escrevo mal. Porque tem. Escrevo mal, eu sou sofrido para escrever. Então, você vai ter uma perda de uns pontinhos ali em gramática. Lembrando que gramática também não vale quase nada, hein, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas falam assim, olha, dá para conseguir 1 ponto na gramática para você. Mentira, isso não existe. Cada perda gramatical, ela orbita em torno disso aqui, quando você extrai da fórmula. É claro que vai variar de acordo com a quantidade de linhas que você escreveu. Mas se você escreveu 24 linhas, ela vai ficar em torno disso aqui. Ela sobe um pouco, né? Se escreveu as 30 linhas, vai orbitar em torno disso aqui. Mas enfim, mas você escreve muito mal, você não consegue conectar nada com nada, mas você citou todas as medidas, tudo que foi solicitado. O que vai acontecer? Você deve ficar na casa dos 17, 16 pontos, tá bom? Vai ser mais ou menos por aí e mais lá pra frente a gente conversa. No turma de redação, porque eu já sei que já tem pergunta sim, nós vamos sim montar o atendimento a recursos. E eu vou dar uma dica muito importante para quem vai fazer conosco. Naturalmente não vamos ter vaga para todo mundo. Assim que você receber a sua redação, olha a dica que eu vou te dar. Digite a sua redação todinha. Tá? Digitar a redação. Deixe pronto. Por quê? Possivelmente eu e minha equipe vamos fazer coaching, tá? A gente vai oferecer o coaching. Eu vou explicar o que é isso antes de você começar a chorar e falar, pelo amor de Deus, não, eu prefiro recurso. Ô, gente, existem situações que a gente tem que fazer recurso para o aluno. Ele não tem saída, a gente tem que fazer. Mas existem situações que a gente consegue orientar e é fácil. Eu vou te entregar aqui o recurso praticamente pronto, tá? O seu recurso estará praticamente pronto. Por quê? A única coisa que você vai fazer por mim, que não dá para eu fazer naquele tempinho que o CESP destina, né, para que nós possamos trabalhar com tranquilidade, você vai digitar a sua discursiva, para que eu possa pegar o primeiro parágrafo, colar ali, colocar os meus argumentos. É isso que eu preciso, tá? Porque essa digitação é que é maçante na hora de fazer recurso. Entendeu? Você vai me entregar a sua redação. Eu chamo de coaching porque eu vou te perguntar qual é a posição que você acha que está no concurso, de quantos pontos você acha que você precisa. Para eu ser sincero, eu falo, olha, aqui só dá para alcançar X ponto. Que aí você tem que pensar se você quer cancelar o pedido de recurso ou não, tá bom? E tem que decidir rápido, porque também não dá pra gente ficar esperando o aluno, esperando a vida inteira para que ele possa decidir. Então o coaching sai bem mais em conta, ele sai bem mais barato, né? A gente vai primeiro, naturalmente, passar para os alunos que são do curso aí, né, o direito a essa reserva, mas o coaching sai bem mais em conta, isso é fato. Mas se eu não for fazer coaching, não adianta, gente, toma o dia inteiro de trabalho de um professor. Aí o professor tem que cobrar o trabalho que ele deixa de fazer no dia, tá certo? O coaching facilita, é claro, toma o dia inteiro, toma, mas você pelo menos digitou a sua redação. E eu vou ter como exemplificar e mostrar ao examinador onde é que tá tudo, tá? Então é só você digitar a redação e colocar a linha, por exemplo, primeiro parágrafo, linha de 1 a 4. Já coloca a linha pra mim, tá? Que eu vou falar, olha, se for abordado com clareza na linha de 1 a 4, né? O que coincide com tal aspecto, tá? Então vai ser isso, não vai ser difícil não, vai ser tranquilo. Mas estude sua prova, estude sua posição no concurso. E meu último alerta, se você tiver passado no concurso, numa posição muito de melindre, vamos dizer assim, uma posição de risco, faça o seu recurso para você defender a sua posição. Não vá fazer churrasco comemorando, porque não está na hora. O CESP, ele cede muito a recursos, diferentemente da FCC, cede muito a recursos, e isso pode te prejudicar. Você pode se ver fora da fila da aprovação, tá bom? Então fala isso aí, eu vou tornar a alertar depois um pouco mais para frente, mas fique atento a essa questão. Se você passou longe, né? Longe pra caramba, estude sua prova e veja se vale a pena, tá? Você enfiar a mão no bolso aí do nada
para você fazer o seu recurso, né? Abundância para você, abundância para mim, mas de forma honesta, tá bom? Beijo grande para vocês, né? E vamos rezar para que vocês não precisem, tá bom? Vocês aí têm a melhor discursiva do mundo e já corro direto pro TAF.